Queridos, graça e paz, eu quero trazer uma palavra do nosso Deus para o coração dos irmãos e das irmãs que se encontram em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, apenas a parte final do texto bíblico. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele, quando trata das orientações da Santa Ceia, da Eucaristia, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu queria me deter nesse verso final. Não vou falar sobre Santa Ceia, mas sim sobre a volta de Jesus. A gente sabe que a Igreja Adventista, ela é uma das igrejas no mundo todo que, se todos os sermões dela, os seus pastores, ele coloca com certeza um ponto muito especial de argumentação a respeito da volta de Jesus. O apóstolo Paulo, ao dar as instruções a respeito da Santa Ceia, ele usou esta palavra, até que ele venha. A igreja é o povo da esperança, queridos irmãos. É um povo que aguarda o retorno de Cristo. Sem esta esperança, a sua fé morre, a sua vitalidade acaba, sua finalidade desaparece. A segunda vinda de Cristo é um fato, do qual testemunharam os profetas, os apóstolos e até os anjos, do qual testemunham os profetas, os apóstolos e os anjos. É necessário que a igreja mantenha viva esta chama da esperança, porque quando a igreja aguarda a volta de Cristo, preste atenção, o que acontecerá? Há mais ardor missionário. Isso é uma coisa fantástica. Quando a igreja aguarda a volta de Cristo, há mais ardor missionário. O evangelista Mateus, escrevendo no capítulo 24, no versículo 14, ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Segundo esse texto de Mateus, é preciso que o evangelho de Jesus seja pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e só então chegará o fim. O propósito de Deus é que todos ouçam as boas novas. A igreja que perde esta visão negligencia, queridos irmãos e irmãs, a doutrina bíblica da volta de Cristo. E também deixa de se envolver com a obra da pregação do Evangelho. Talvez uma das razões por que a igreja hoje contribui tão pouco para missões é que elas também pouco pensam, pregam e aguardam o retorno do Filho de Deus. Como presbiteriano, eu não posso deixar também de enfatizar que é importante a volta de Jesus, especialmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia. Quantas vezes já ouvi das pessoas dizer: volta Jesus, que nós não aguentamos mais, nós entes queridos estamos indo embora. Muitas vidas estão sendo ceifadas. O problema é que a pandemia não é só essa de hoje, já teve muitas pandemias no passado e a gente continua com várias pandemias, né? Em nosso Brasil e no mundo todo, especialmente na área das injustiças sociais. A volta de Jesus, além de trazer esse ardor missionário, irmãos e irmãs, também proporciona, ao meu ver, uma vigilância e cuidado que nós devemos ter. Falando a respeito da volta de Jesus, diz Marcos que ele pode se dar à tarde, à noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Por esta razão, ele faz uma recomendação muito séria: vigiai. E a gente está perdendo muito
esse ardor missionário e especialmente essa expectativa da volta de Jesus. Ninguém está vigiando mais, ninguém está se preocupando com essa questão. E a proposta dos evangelhos também a respeito da volta de Jesus é deixar claro que há vigilância e cuidado com a nossa vida. Vigiar é a gente estar, eu e você estarmos preparados para as circunstâncias adversas, inclusive esse momento que estamos vivendo de pandemia. Se deixarmos de lado a esperança da vinda de Cristo, irmãos e irmãs, aos poucos iremos abrir brechas, permitindo ao inimigo lançar suas setas envenenadas, ao ponto de que, quando caímos na realidade, estamos muito longe de Deus. O inimigo vai tentar colocar as suas setas venenosas, ou seja, cegar a nossa visão e mente no sentido de que ele não vai voltar. Não aguarde ele não vai voltar. E essa proposta do inimigo é justamente tirar a esperança de cada um de nós a respeito dessa segunda vinda de Jesus. E a igreja aguarda a volta de Jesus com muita alegria e nós não devemos perder de vista essa expectativa. Por isso a proposta do evangelista Marcos, vigiai a vigilância com relação ao cuidado. A igreja que aguarda a volta do Senhor é uma igreja vigilante, pois sabe que a hora se aproxima. Infelizmente, há muitos que estão dormindo, por isso que Paulo, quando instrui a sua igreja em Coríntios a respeito da Eucaristia, ele fala a respeito de muitas coisas, mas uma delas, ele afirma, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas indo para, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro dele, em 1 Coríntios 5,14, ele enfatiza isso. Aliás, Efésios 5,14 que ele enfatiza essa questão do despertamento daquelas pessoas que estão dormindo. E é preciso levantar, porque Cristo vai nos iluminar. A igreja que aguarda a volta de Jesus, há também nela, queridos irmãos, há mais desapego ao mundanismo, Há mais apego ao mundanismo. Por isso que Pedro, escrevendo a sua carta aos irmãos na sua igreja, ele diz assim no 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez e glutonarias, bebedices, abomináveis, idolatrias. Ele elenca a questão das várias formas de pecado da sua época. E a proposta de Paulo, até que Jesus Cristo venha para a igreja que aguarda a volta de Jesus, é tentar nos ensinar, nos orientar a cada um de nós desapegar ao mundanismo e se aproximar mais de Deus. Há mais desapego ao mundanismo, ao pecado. Essa é a proposta. Porque nós, como cristãos, já disse alguém, nós somos como um navio. Estamos na água, mas a água não está em nós. O navio está na água e a água não está nele. E nós somos como este navio. Estamos no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro de nós e fazer o que ele bem entender. Como muitas pessoas, infelizmente, têm caído com as propostas da sociedade prazerosa, corrupta, capitalista, que só pensa em ter as coisas e esquecer as coisas mais maravilhosas que é o amor, a bondade, a generosidade, a solidariedade, estar junto, a empatia. Isso é maravilhoso também. O cristão está no mundo como o sol, a luz, o fermento, mas o mundo não pode e não deve estar no cristão. É como Ló, que estava em Sodoma. Vocês conhecem a história, que não estava dentro de Ló, Ele estava em Sodoma, só que Sodoma não estava dentro de Ló. Ser um cristão mundano não é somente a prática de certos hábitos pecaminosos, mas é conformar-se aos poucos ao modo de pensar do mundo. Nós estamos aí envolvidos, queira ou que não, direto ou indiretamente, irmãos e irmãs, envolvidos com esses engodos da sociedade. E muitas vezes está entrando em nossas casas, nas nossas famílias, está trazendo para dentro de nós mesmos, das nossas famílias, da minha vida, da tua vida, o distanciamento de Deus e o apego às coisas mundanas e às coisas do pecado.
E isso não é bom, isso não é correto. Mas a volta de Jesus e a igreja que aguarda a volta de Jesus também, ela proporciona em mim e em você, na própria igreja que somos nós, dinamismo, trabalho e consagração. Olha que coisa preciosa, né? Quando a igreja aguarda a volta de Jesus, né, ela começa a enxergar e a perceber o dinamismo dentro dela, o trabalho e a consagração. Não é um processo de aceleração, não é essas propostas malucas dessas seitas que ficam falando. O próprio Adventista, quando disse que Jesus voltaria em 1914, não veio, veio a Primeira Guerra Mundial, né? Não é essa proposta sem perspectiva nenhuma bíblica, né? Jesus disse que vem, ele vai voltar sim, ele vem como ladrão, de fato, né? Se soubesse que ele vem agora, né, todas as pessoas iam deixar de pecar e deixar o desapego do mundo, ia se concentrar mais na santidade, né? Nem ele sabe o dia que vai voltar, e só quem sabe é o Pai. Então, a igreja que aguarda, mas essa esperança da volta de Jesus, ela traz dinamismo, ela traz trabalho, ela traz consagração, independente se ele vai voltar daqui a um minuto, daqui a tantos anos, talvez eu e você não estejamos vivos, né? Talvez os nossos netos, talvez os nossos bisnetos, não sei, mas, queridos irmãos e irmãs, a verdade é absoluta, essa aí ele vai voltar, né? O dia que o Pai enviar a volta dele, encaminhar a volta dele, isso é certeza. E quando a igreja aguarda a volta do Senhor, deixamos de ser cristãos apenas espectadores e teóricos. Nós passamos a ser cristãos práticos. Pensar na volta do rei nos lembra de ajuste de contas. Os livros das obras serão abertos e o Senhor nos perguntará: o que você fez para ganhar o seu galardão? O que nós estamos fazendo como igreja do Senhor aqui na terra na prática? Eu sei que estamos vivendo momentos difíceis no nosso Brasil, politicamente, ideologicamente, né? Muitas decisões erradas, etc. Mas o que você tem feito? Eu sou a igreja, o irmão é a igreja, a irmã é a igreja. O que nós temos feito para mudar todo esse processo social que estamos vivendo? Nós somos chamados para ser luz e para ser sal. Estamos fazendo realmente o papel de cristãos verdadeiros? Isso, se nós como igreja aguardamos a volta de Jesus, não é para ficarmos numa rede deitado, numa cama, mas pelo contrário, mas para trabalhar, ter dinâmica na vida da gente, né? E nos consagrar, buscar a sua presença. É hora, irmãos e irmãs, da igreja trabalhar. Ainda é dia e logo virá a noite. Eu queria concluir. Se quisermos ser uma igreja do arrebatamento, sejamos a igreja que vive ansiosamente aguardando a volta do Senhor. Viva o Evangelho, irmãos e irmãs, como se Cristo voltasse a qualquer momento. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você, como um crente em Jesus, filho de Deus, discípulo e discípulo do Senhor, não perca a expectativa e a esperança que Jesus Cristo vai voltar e será breve, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Amém.